Fala, investidor, beleza? É o seguinte, eu vou deixar aqui o extrato de 3 dias de ganho, aonde o ganho é de 60 e pouco, 140 e 100. E dentro de 15 dias, bati uns quase R$ 800 de swing trade, tá? Bati esses em que condições, né? Olhando uma média de 2 a 3 vezes só por dia o celular para me ver como é que tá as ações para conseguir vender, certo? O que isso significa? Significa que eu perdi um monte de picos, né? Eu vou deixar aqui aquele momento onde você consegue encontrar a queda baixa e aí você faz uma análise observando que vai ter uma alta. Essa alta pode ser de centavos, mas é interessante porque dependendo do seu volume de venda, isso vai te dar um retorno legal. Então imagina só, pega esses 3 dias aí que eu estou dando de exemplo de extrato aqui, de 60, 140 e 100. Olhei só 2 a 3 vezes e vendi aquilo que estava possível. Quer dizer, eu não fiquei acompanhando o gráfico, tá? Durante um tempo para pegar pico, para fazer uma análise. Lembrando que a bolsa ela abre 10h30 e aí você vai ter aí quase 3 horas a 4 horas mais ou menos de ficar olhando ali várias vezes, né? Sondando. Você pode deixar gráfico aberto e tal, né? Tipo no TradeView. Então veja bem, imagina se eu pego, e eu já fiz isso antes, se você pega para ficar algumas horas fazendo as coisas e tal, e conseguir olhar vários momentos o gráfico e conseguir acompanhar algumas altas. E isso significa de começo que você vai vender bem mais ativos, você vai ter bem mais lucro, porque você consegue vender mais, porque você pega algumas altas. Então você vai ter um lucro bem maior, tá certo? Eu verifiquei acompanhando durante um tempo que várias ações que eu comprava, eu perdi o pico, porque eu olhava como é que foi o dia da ação e ela dava um pico tipo de 15 centavos, 20, 30, 40, $1. E eu perdia porque eu não estava na frente do gráfico. Então eu podia ter vendido assim 5, 6, 7 vezes mais do que eu vendia. Isso significa que você consegue sim vender muito mais, tá? Isso é importante. Então, você consegue fazer muito dinheiro, certo? Então, pega essa média que eu tô falando de 800 em 15 dias, certo? Que eu fiz, eu podia estar fazendo 3 vezes mais do que isso, fácil, beleza? Existem alguns fatores, por exemplo, tem um fator interessante que se você pega, por exemplo,